Felizmente Maria, orgulhosamente mulher, encontra-se hoje conversando com Francine Pitres, que sobrenome difícil, Francine. Francine é psicóloga e nós vamos conversar sobre isso. Tudo bem, Francine? Tudo certo, Valtair. Diga agora teu sobrenome. Pitres. Pitres. É um sobrenome francês. Isso, é uma oxítona. É verdade. Eu não estava fazendo certo a entonação. Isso. Bom, Francine, então tu és psicóloga. Sou sim, aham. E em que tu estás especializada ou trabalhando? Onde? Conta para nós. Certo. Eu iniciei o meu trabalho há algum tempo, o que me despertou esse desejo de retomar. Eu sou formada há algum tempo e até então eu estava à frente dos negócios da família, que hoje não existe mais. E depois da maternidade, eu digo que essa relação com as minhas filhas me transformou e despertou em mim novamente esse desejo de estar nessa relação de ajuda. Então, eu decidi novamente me aventurar no mundo da psicologia e tem sido um grato presente, né? Eu retomei meus estudos, retomei as minhas reflexões e hoje isso já é uma realidade. A minha expertise, aquilo que eu realmente acredito que eu sou capaz de ajudar é dentro da psicologia infantil, dentro de desenvolvimento infantil e tudo que envolve essa relação que hoje em dia precisa de tantas reflexões e de espaços que sejam saudáveis para a gente conversar, né, sobre a infância. Eu vi isso na minha vida, na minha realidade, essa necessidade de ter espaços de escuta, pessoas qualificadas para trocar e eu decidi então me aventurar e me colocar à disposição de pais e de mães e de cuidadores, principalmente, que desejam refletir sobre a infância e o que já existe hoje é o que está acontecendo. Nossa, isso foi maravilhoso, Francine, ter tomado essa decisão. Porque a Francine, assim, ó, eu conheço a Francine faz muito tempo, desde bem menor. Ela nem... Era uma menina ainda, Já fui menor, verdade. Não, era uma menina. E agora, de uns tempos para cá, eu comecei a acompanhar a Francine na rede, mais no Facebook. E eu comecei a ver, agora ela tem 2 filhas, e comecei a ver a conversa dela sobre as filhas. E tu tens uma facilidade de escrever, né, menina? Obrigada. Uma facilidade de escrever, de verbalizar o que acontece no dia a dia, ela como mãe, que é impressionante. E por essa escrita, né, fluente, cativante, é que eu comecei a acompanhar o trabalho da Francine. E a Francine me cativou mesmo, né? Me cativou, deu todo dia tá esperando já o que será que ela vai postar hoje e tal. E realmente, Francine, acho que tu nasceste para ser psicóloga com a especialidade infantil. Porque é impressionante como tu conta as coisas, como tu tem esse jeito, esse tato de lidar com aquela situação específica. Eu fico impressionada com os teus relatos. Eu fico bem feliz, Valtair, sabe? Uma das coisas que me fez reafirmar esse desejo de voltar para a psicologia foi isso, sabe? Essa troca, esse feedback, porque na verdade eu comecei desde que as meninas chegaram, hoje elas têm 4 anos, elas chegaram com 4 meses na minha vida, né, através da adoção, e durante essa aventura eu comecei a escrever. Eu sempre tive essa necessidade, eu estava te contando antes, né, eu sempre tive essa necessidade de escrever. Eu tenho o hábito de diários desde a minha infância e que eu carrego eles comigo como tesouros. Então é um hábito que realmente sempre fez parte de mim. E quando eu me vi mãe, e nesse universo da adoção principalmente, eu precisei aprender a construir essa relação com elas. Então a escrita sempre me ajudou nesse sentido. E quando eu me senti segura a ponto e eu percebi que isso despertava nas pessoas uma curiosidade, né? As pessoas conseguiam compartilhar desses mesmos sentimentos comigo. E eu sempre falei que eu sou uma defensora da maternidade real. Né? Eu nunca escrevo só sobre os louros e as flores da maternidade, porque a maternidade é muito maior do que isso, né? Eu sempre escrevo sobre os meus medos, as minhas dificuldades, vezes que eu não consegui agir como eu gostaria, e a importância de a gente rever isso, né? Opa, eu não estou sendo a mãe... Aceitar também, Exatamente, né? aceitar que nós temos falhas, né? Eu erro todos os dias. Comigo, tanto nas minhas relações, mas principalmente com as minhas filhas. Eu erro todos os dias, então o que fazer diante disso, né? E essa maternidade real que eu defendo e que eu acredito é um dos motivos que me fez voltar para o consultório e ouvir esses pais e abrir esse espaço de escuta. E uma escuta sem julgamento, que eu acredito que é uma das coisas mais importantes que falta tanto no mundo hoje em dia, né?
Essa é uma das minhas preocupações e eu vejo sem julgamento, como disse, tomara que eu consiga. Mas é muito difícil, né? É um exercício. É um exercício. E como é difícil, né? Mas assim, ó, quando tu te pegas, tu já estás olhando com julgamento, Exato. né? É um policiamento contínuo e total, né? Porque se tu deixar um minutinho aqui, pronto. Mas assim, ó, eu vejo que parece-me que os pais estão tão perdidos, mas eles também não aceitam. É difícil eu pensar assim, ó, puxa, mas eu errei aqui, né? Como isso é difícil? Então, é onde dá os embates com os professores, entre marido e mulher, né? Enfim, entre pais e filhos, porque ninguém aceita que está fazendo errado, ou que errou, ou que poderia... Não, nem vamos falar errou, mas que poderia ter feito diferente. Ou poderia ter reconhecido que poderia ter feito diferente. Exato. Uma das coisas que eu percebo, e uma das coisas que eu acredito, na verdade, é que nós fazemos aquilo que sabemos. Eu sempre digo que a gente usa as ferramentas que nós conhecemos, que estão à nossa disposição. Então, nunca um pai e uma mãe, até aquele pai que de repente usa de violência verbal ou física, está fazendo conscientemente, dizendo, eu agora vou bater, vou machucar o meu filho, porque eu acho muito legal. Na verdade, é uma ferramenta que ele dispôs, é aquilo que para ele é o que ele soube fazer, aquilo que ele cresceu, de repente, que aprendeu, observando, né? Exatamente aquilo que aprendeu. Então, uma das coisas que eu acredito muito nessa relação de ajuda é que a experiência é o senhor máximo, é o maior professor, sabe? Então, isso tem tanto o lado positivo quanto o lado negativo, porque a minha experiência enquanto filho lá atrás, né, ela reflete no que eu sou hoje. E uma das coisas que eu percebo também no consultório é a falta de educação emocional. Nós, a minha geração, eu tenho 41 anos, a minha geração não foi educada para lidar com as suas emoções. Eu fui educada para sorrir, para ficar alegre e para ser feliz. Então, aqueles sentimentos, aquelas emoções que não são desejáveis, aquelas não tão boas como a raiva, como a tristeza, como a ansiedade, nós não fomos, eu não fui educada, o medo, a vergonha, eu não fui educada para aprender a lidar com isso. Então eu observo que os pais, eles ficam completamente perdidos. Eu cresci, por exemplo, ouvindo a minha mãe, engole esse choro, não chora, né? E muitas vezes eu não faço isso com as minhas filhas, porque eu consegui buscar essa educação emocional, né? Mas eu vejo muitos pais fazendo isso, não chore, engole esse choro, na escola principalmente. Eu já presenciei algumas cenas na escola de professores dizendo isso. Você não precisa chorar, você já é uma moça, você já é um moço, né? Então, aonde que está essa educação e essa necessidade? Assim, eu acredito muito na importância disso, de você aprender a lidar com a raiva e que tudo bem sentir raiva, né? Tanto que as minhas filhas hoje, elas já têm 4 anos e eu observo, claro que a gente tem desafios gigantescos, mas eu observo entre elas, né? Elas dizem hoje para elas, mana, tudo bem você sentir raiva, mas não bate em mim, né? Então a importância de a gente dizer, tudo bem minha filha, você tá com raiva agora, né? Você tem vontade, você tá com muita vontade de bater, de gritar, de bater na mamãe, mas isso eu não aceito. Né? Então, muitas vezes, dentro da psicologia, algumas pessoas confundem e acham que você dizer sim, eu sempre falo que a gente fala muito não para os nossos filhos. Que criança que ouve muito não, geralmente ela vai ter dificuldades nas suas relações. Então, todo mundo diz assim, ah tá, mas não é para dizer não, não, mas é aquele não de sempre o adulto achar o que é melhor para a criança, sabe? A criança tem uma iniciativa, por exemplo, mamãe, eu quero lavar a louça. Posso te ajudar a lavar a louça? Não, não vai me ajudar a lavar a louça. Ou, mamãe, eu quero te ajudar a arrumar a mesa. Não, agora não, deixa eu arrumar, porque é muito mais difícil, né? Você permitir ensinar o teu filho a fazer essas coisas. Então, eu sempre digo que quanto menos não a gente der para o filho neste sentido, né? De ficar cortando, por exemplo, a gente vai passear com uma criança de 2 anos. Tirando a iniciativa. Isso, exatamente. E eu percebo também essa dificuldade. Muitos pais chegam no consultório dizendo, mas meu filho tem 6 anos e ele não consegue se limpar depois que ele vai no banheiro. Né? Então a gente retornando isso, retomando e voltando lá atrás, vem cá, mas quando que você parou para dar autonomia para o seu filho, para dizer que ele é capaz de fazer isso? Né? Então são nessas pequenas atividades de vida diária que a gente chama, que a gente dá essa autonomia e ensina. Então a partir do momento que o adulto está o tempo inteiro cortando e podando e dizendo que não, e não, e não, e não, essa criança ela não desenvolve.
essa autonomia e esse senso de dizer, não, eu sou capaz, eu posso fazer, né? Exatamente, quer dizer, ela não tem nenhuma oportunidade, Exatamente. né? Ô, Francine, uma outra coisa assim que me angustia, Vamos ver se a mim também. essa me angustia é a questão da internet. E aí? E aí? E aí? Eu posso posso pontuar duas coisas. Posso falar como mãe da minha experiência, que quando eu falo isso para a maioria das pessoas, Por favor. causa uma estranheza gigantesca. Então eu vou dizer do que é possível fazer, tá? Hoje as minhas filhas têm 4 anos. Elas começaram a ter acesso a telas. Quando eu digo telas, eu estou falando de qualquer eletrônico. Então isso inclui computador, TV. tablet, televisão, celular, qualquer eletrônico nesse sentido, né? Então, o uso de telas ele precisa ser limitado. A sociedade brasileira... A partir de uma certa idade. Isso. Vamos falar sobre as idades, então. Isso. Hoje em dia, o uso de telas, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela aconselha que até 2 anos seja 0. Você já parou para pensar que é 0? Nem galinha pintadinha na televisão, né? Então, muitas e muitas pessoas estranham como que isso é possível. Não, porque tem gente que já desde o bebê Exato. já deixa a televisão ou tablet ou celular de babá, né? Exato. Põe ali na frente, sei lá o que vai fazer. Quer dizer, a criança fica ali já desde o berço. Exatamente. Então, a minha experiência como mãe... E com alguns outros pais que eu atendo, eu percebo que é possível. Mas por que fazer isso, né? Eu me solidarizo com essas mães e com esses pais que têm, de repente, às vezes mais de um filho, tem aquele dia atarefado, às vezes trabalhou o dia inteiro e não tem o que fazer, que é um tempo, eu sempre digo que depois que você se torna mãe, você lavar o cabelo com calma e fazer suas necessidades no banheiro é, assim, o máximo do autocuidado que você consegue ter. Né? Então, eu me solidarizo com essas mães e com esses pais, sabe? Eu entendo que muitas vezes a gente precisa usar as telas como babá em algum momento. Sim, é difícil. Mas eu tô aqui para falar que é possível. E por que que é importante, né? As minhas filhas, elas ficaram com 0 telas até 3 anos e meio. Então é bastante tempo, maravilha, né? claro. E a importância também de a gente ter uma rede respeitosa. A minha família, ela sempre foi muito acolhedora, muito respeitosa comigo e com o meu marido, com o que nós decidimos, né? Naquilo que nós acreditamos. Então, quando você tem uma rede que te respeita, né? é mais fácil. Claro. Né? E eu sei que nem sempre as pessoas têm isso, né? Não, e aí entram os avós, né? Exatamente. Os avós... Eu não posso falar porque os avós das minhas filhas são incríveis. Não, mas estamos falando de um modo geral, né? De um modo geral, né? Eu sou avó também, né? Mas eu também compartilho com a Sandra, com a tua mãe. Porque eu digo assim, ó, que a minha filha, que tem os meus netos maiores, o que ela fala e o que ela faz em casa como regra, isso, como rotina, eu obedeço cegamente, nem discuto com ela. Ela é a mãe, ela que sabe. Exato. Eu só vou lá brincar e tomar conta e me divertir e tal, mas não quebro as regras dela. Né? A importância de ter Exatamente, eu acho que eu acho que é uma questão de respeito mesmo. Mas é importante também a gente ter a segurança no primeiro momento, né? E a gente saber por que a gente está fazendo isso. Por que criança não deve ter 0 tela até 2 anos, né? Existem estudos, dezenas, centenas de estudos que demonstram que crianças que ficam em frente a telas, elas têm mais dificuldade de concentração, têm letargia muitas vezes, elas têm dificuldade depois na hora do desfraude, na hora que elas começam a ir para a escola. As pessoas não conseguem entender a relação disso, mas ela acontece e ela existe. Né? Uma das coisas que... Fora a saúde, né? Exato, exatamente. E se você observar, e daí eu estava falando ali, né? As minhas filhas começaram com 3 anos e meio. Mas de que forma que a gente começa? Então, como eu falei, essa regra é até 2 anos 0. A partir de 2 anos até 4 anos, pode ficar 1 hora por dia. Sempre com supervisão. Então, não é simplesmente dar o controle na mão da criança, porque eles já sabem, mesmo as minhas não tendo acesso, se eu deixar, colocar na mão delas, elas vão saber mexer. Porque elas observam a gente, isso, é uma né? Coisa claro. impressionante. Então, não é deixar... observam, fazem e ensinam. Exatamente. E não ensinam. É você deixar o controle na mão da criança e sair. Então, também supervisionar e monitorar. Se é possível, sentar e assistir junto, né?
se possível, mas nem sempre é. Mas se não, escolhe um conteúdo. Hoje em dia a gente tem os streaming, né, as Netflix da vida, que tem programas excelentes. Eu sofri muito para achar algum, mas eu consegui encontrar algumas opções legais. E depois desses 3 anos e meio, as minhas filhas começaram. Hoje em dia, a gente assiste no final de semana juntos, em família, 2 episódios de 20 minutos. Então, mesmo assim, né, a gente optou por fazer isso com elas. Elas têm, na escola que elas estudam, elas têm acesso a alguma coisa de mídia, mas não é durante um período prolongado, são conteúdos produzidos pela escola, então a gente conseguiu equilibrar essas coisas, né? E é importante a gente fazer isso. Então, depois desses 4 anos, até os 8 anos ainda é recomendado 1 hora apenas. Depois disso, adolescente, daí é uma questão de fazer combinados. Né? Até porque o Brasil é o país que mais vê, né, telas no mundo. E televisão principalmente. É. E coisas que não são boas, né? Quer dizer, que não tem o mínimo de vigilância, o mínimo de escolha. Exatamente. Então, isso é altamente, eu acho, pelo menos, altamente prejudicial. Uma das coisas bem importantes que eu observo, se a gente for notar, quando a criança está assistindo, seja no celular ou tablet, seja lá o que for, ou televisão, ela fica hipnotizada. Uma das minhas, eu tenho gêmeas, né? Uma das minhas, a gente chama ela, mesmo quando ela está assistindo esse conteúdo de qualidade comigo do lado dela. Eu chamo ela por algum motivo, Luísa, você viu o cavalo ou não sei o quê? Ela não consegue me responder. Ela fica hipnotizada. Então, olha só, né? Mesmo tendo esse uso limitado, esse combinado de ser menos, ainda assim eu consigo observar isso, né? E uma das coisas que eu percebo também qualquer atividade que depois que a criança termine de fazer, isso serve para brinquedo, né, para qualquer atividade. Se a criança ficou mais agitada, ficou mais agressiva, não é uma boa atividade, ou não perde é um bom o sono. Ou perde o sono. A importância também do horário, né? Limitar. Depois das 6, 7 horas da noite, é aconselhado que a criança não veja, né? Não tem, porque isso certamente vai atrapalhar no sono, naquele sono profundo. Com certeza. E aí já tu puxaste um outro aspecto aí, que é a rotina. Eu acho fundamental rotina para criança. Fundamental. Uma das coisas mais importantes, eu tenho os meus estudos, assim, o meu conhecimento está muito baseado em Montessori. Então, uma das coisas que eu acredito que Montessori defendia é essa questão da ordem. A criança muito pequena, até por volta de 1 ano e meio, até 2 anos, ela está num período que a gente chama de ordem. Então, ela precisa da ordem externa para ela se organizar internamente. Então, se a gente observar crianças, por volta de 1 ano e meio, 2 anos, ela já começa. Ela começa a ordenar as coisas por cores, os carrinhos ela coloca. Eu lembro que a gente tem uma coleção de carrinho lá em casa, e as meninas, desde pequenininhas, elas faziam aquela linha do carrinho, né? Então, essa necessidade de ordem, de organização é biológica, é fisiológica. A criança precisa disso. Então, a gente está falando, não é de horário, não é tanto o horário, mas a criança saber que no dia a dia dela, ela vai ter uma sequência de coisas que vão acontecer. Então, não precisa ser aquela coisa, como eu falei antes da minha dificuldade, a minha necessidade de ter tudo organizado, né? Não precisa levar ao extremo. Não é que às 8 horas da manhã tem que acordar, às 8 e meia tem que escovar os dentes, não é isso. Mas ela tem que saber que na nossa família, por volta de tal hora a gente acorda, depois nós precisamos escovar os dentes, depois nós vamos fazer o nosso desjejum, depois a gente vai ter um período para brincar, depois a mamãe vai organizar a casa e eu vou fazer alguma coisa para ajudar, né? Meu papai, lá em casa, meu marido que cozinha, meu papai vai chegar por volta das 11 horas e vai cozinhar, e geralmente ele inclui elas nisso. Na tarefa. Então, saber, né? Eu vou para a escola tal horário, na hora de dormir vai ter essa rotina. Então, é importante saber disso, sabe? Com certeza, muito importante, porque cria hábitos, né? Exatamente, exatamente. E hábitos são sempre bons. Se forem saudáveis. Justamente, que daí vai formando coisas saudáveis, Exatamente. coisas boas, como se alimentar, aonde que vai, o que faz. Exatamente. Pois é. Então, tudo isto que tu também trabalhas com as crianças no consultório. Trabalho, sim. O meu trabalho no consultório, eu atendo crianças que tenham alguma dificuldade. Eu sempre costumo dizer que a família ela precisa de um suporte, né? Que hoje em dia, claro que a gente tem, eu utilizo muito a ferramenta das redes sociais, o Instagram principalmente, o Facebook também. Então, a gente tem esses espaços de reflexão, tem grupos no WhatsApp que a gente consegue trocar e tal. Isso é muito importante, mas ainda assim, alguns pais eles precisam de uma ajuda maior, né, de uma ajuda especializada. Então, eu tenho um dos serviços que eu tenho no consultório é de consultoria
Então a gente marca alguns encontros dentro da necessidade daquela família. Tem pais, por exemplo, que têm dificuldade de organizar a hora de dormir. Tem famílias que têm dificuldade com desfraude. Então são trabalhos pontuais, a gente marca 2, 3 encontros para a gente poder conversar e auxiliar nesse sentido, assim. Sempre baseado dentro do desenvolvimento infantil, naquilo que seria o mais tranquilo para essa família, o mais tranquilo para essa criança, né? E daí sim, claro, tem crianças que elas apresentam alguma dificuldade emocional. Eu atendo muitas crianças que são vítimas de violência. Então, pois é, e esse também é outro ponto, né? Então essas crianças precisam de uma ajuda profissional, claro, para que elas consigam... E mais extensa, né? Mais duradoura. Exatamente. Então, nestes casos, a gente trabalha com ludoterapia, que é a psicoterapia infantil, sempre através do lúdico, do brincar, e durante esse espaço que a gente tem, geralmente semanalmente, a criança ela consegue se expressar e ela mesma consegue encontrar soluções para suas dificuldades, né? E a gente vê resultados incríveis, assim. Criança, eu sempre digo, alguns pais eles chegam bem assustados, né, dizendo, e agora, meu filho passou por essa situação, não vai mais ter jeito, né? E eu sempre digo que às vezes a cicatriz vai ficar, mas ela não vai doer, né? E que criança se recupera e tem uma capacidade emocional, né, uma plasticidade que a gente chama, de realmente se adaptar, mudar e conviver com essa dor e com essa dificuldade. Esse vai dar um outro programa, Francine. Tá. Nós temos que falar também sobre as perdas, né? Vamos marcar para o início do ano que vem. Que esse ano, infelizmente, nós não vamos ter tanto tempo assim ainda. Mas, Francine, que bom que você veio aqui, que bom que você está dando esses esclarecimentos e melhor ainda, que bom que você resolveu assumir a sua carreira. Fico bem feliz pelo convite, Valtéria. Eu fiquei bem contente e esse feedback, essa troca para mim, que é uma das coisas que fazem com que a minha vida tenha sentido, né? O meu desejo profissional tenha sentido. Nossa, você não tem noção, eu acho, do tanto de gente que você vai beneficiar. Fico bem feliz por isso. Meu Deus, olha, quando eu vi, que comecei a acompanhar e que compreendi que você poderia estar se preparando para assumir, eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz mesmo. Fico bem grata por ter você do meu lado. Com certeza, nem poderia ser diferente. Mas eu vou te deixar um minutinho final para te fazer a tua propaganda aí, onde é que a gente te acha, como é que é. Tá certo. Gostaria de agradecer por essa oportunidade, por esse espaço e dizer que eu me coloco à disposição para as famílias que queiram conhecer meu trabalho. Vocês podem entrar em contato comigo através do Instagram, do Facebook, meu perfil está aparecendo aqui também, através do número de telefone, que tem WhatsApp, a gente pode conversar. Me coloco à disposição para essas famílias que queiram se aventurar por esse mundo que é a infância e certamente a nossa relação ela vai ser transformadora. Sempre é para mim e certamente vai ser para vocês. Muito bem. Francine, muito obrigada. Que Deus te abençoe aí na nova carreira e que seja assim um começo de carreira maravilhoso. Obrigada. Tudo de bom. Obrigada. E para você que esteve conosco, nosso grande beijo, até a próxima semana. Estamos encerrando Simplesmente Maria, Orgulhosamente Mulher.